Vindo aqui ao nosso sinal aberto. Bom dia a todos os queridos ouvintes do Sinal Aberto. Estamos aí à sua disposição. Eu trouxe uma referência aqui na data, acho que é o primeiro detalhe que eu gostaria de abordar contigo, o recorte histórico, não é? Antes, então, do Tetra, não é? Antes da gente ver lá, não é? É Tetra, não é? Antes da implantação do 1º de julho, olha só, de 94, o Plano Real, nós temos então essa referência que é muito significativa. O que isso significa, Bruno, pensando nesse recorte histórico, desde a implantação do Plano Real, chegando até agora, e que tipo de consequência que essa alta pode refletir para nós nesses dias tão marcados pela inflação? Bom, a inflação é ruim para todo mundo, né? É ruim aqui no Brasil, é ruim lá nos Estados Unidos, é ruim na Europa. Estamos todos sofrendo com a inflação em função desse desarranjo, no sistema produtivo que foi causado pela pandemia inicialmente e agora por essa guerra na Ucrânia. Foram dois fatos bastante impactantes no processo, no ciclo produtivo que aconteceu e a economia, como hoje é uma economia globalizada, a gente não vive numa ilha, os impactos acontecem em todas as economias do mundo. Então, não somos só nós que estamos lidando com o problema de inflação. Os diversos países do mundo estão também lidando com isso, tendo em vista que nós temos hoje uma inflação de custos, né? Não é uma inflação de demanda, não é, as pessoas não estão querendo comprar mais do que está sendo oferecido. As empresas não conseguem oferecer os produtos e normalizar o processo de produção em função de todo o desarranjo da cadeia produtiva que esses fatos produziram. Então, enquanto isso não se normalizar, a inflação não vai cair, entrar num processo de ajuste correto. Então, assim, é uma situação complicada, ruim, porque isso afeta principalmente as pessoas de baixa renda. E essa vinculação com o fato histórico é um fato histórico. A inflação, lá naquela época, tinha outros motivos, ou tinha outras razões, tinha outros fundamentos que não esses fundamentos que nós estamos tendo agora. Pois é, Bruno, Tá? nesse aspecto eu até Na queria. época, é, o ajuste foi feito de uma forma e agora vai ter que ser feito de outra, né? Pois é até nesse aspecto aí que eu gostaria de aprofundar contigo, né? Porque naquela época a gente saiu de um período de hiperinflação, lá do final da década de 80, a moeda, né, situação difícil, né? Plano cruzado, plano cruzeiro, aí vem o cruzeiro real, mudança para o plano real. Aí uma tentativa de uma estabilidade na moeda. Agora não, agora a gente vem com alguns fatores equívocos nas políticas econômicas dos últimos governos. Lá em 2014, 2016, a gente teve problema no governo da Dilma, agora no governo do Bolsonaro não é diferente. A inflação, ela permeando em diversos setores e setores que são de questões básicas da população, alimentos, combustíveis. E aí a gente trouxe aqui esse recorte histórico da década de 80. Qual é a semelhança que a gente tem? E quando a gente fala semelhança, quem aí tem mais dos seus 30 anos deve ter ouvido pelo menos seus pais dizerem daí em diante, ou então quem vivenciou isso, daquela hiperinflação lá nos anos 80. A gente corre o risco de chegar àquele patamar ou não, justamente como o senhor explicava, pelas circunstâncias, as características serem diferentes, a gente ainda, apesar de uma elevação, mas ainda não corremos um risco de chegar àquela situação lá dos anos 80 e início dos anos 90. Olha, muito difícil, viu? A semelhança é que na época a inflação, como você disse, era uma hiperinflação. Agora nós estamos vivendo um período de inflação. Naquela época o dinheiro não valia nada. Hoje o nosso real vale e é uma moeda estável, né, que estabilizou. Tanto que naquela época eu vivi aquela época e nós trocamos de moeda 3 ou 4 vezes e não era esse o problema era outro, né? A inflação, havia um processo de contaminação do sistema econômico, onde os preços se ajustavam automaticamente
e o governo teve que cortar esse processo de retroalimentação da inflação. Então, quando o governo lançou o Plano Real naquela época, ele conseguiu fazer isso, tirar da memória das pessoas a inflação antecedente, e como se a economia brasileira começasse naquele momento do zero. E aí isso foi absorvido pelo sistema produtivo, pelas pessoas, pelos trabalhadores, e conseguiu-se, então, estancar o processo inflacionário com uma estratégia muito criativa naquela época. Agora, o problema é uma questão de uma inflação de custos, onde o que se precisa é fazer com que o sistema produtivo se normalize. Nós temos essa inflação desse mês, por exemplo, que foi bastante impactada por alimentos e por combustíveis. Alimentos tem tudo a ver com o que está ocorrendo lá fora com a guerra da Ucrânia. Quer dizer, os alimentos subiram internacionalmente. Não somos nós que estamos aumentando taxa de juros aqui, não. Os Estados Unidos vai entrar num processo de aumento de taxa de juros lá, que não tem uma data prevista de encerramento. Nós começamos com bastante antecedência e o Banco Central brasileiro foi bastante perspicaz ao perceber para onde a coisa estava caminhando e começou o processo de ajuste da política monetária com bastante antecedência. Nós estamos chegando no final desse processo. Os Estados Unidos está começando agora e, portanto, isso deve ter impacto também na economia mundial. Então, nós estamos. É um processo que não vai se resolver no curto prazo e que vai exigir um esforço muito grande de todos que estão no sistema econômico. Nós vamos ter que ter um esforço, trabalhadores, empresas, para que isso realmente se consiga. A notícia boa, acho que no mês o Banco Central brasileiro ainda vai aumentar a taxa de juros mais umas 2 vezes. O presidente do Banco Central queria encerrar o aumento da taxa de juros agora no mês de maio, mas diante desse número que foi divulgado da inflação agora, é possível que ele faça mais um ajuste no mês de julho, para poder tentar pressionar aí os preços para baixo. Mas a notícia boa, de tantas notícias ruins do ponto de vista do aumento de preço, é que a eletricidade, que é um fator muito importante no cálculo de inflação, e ela impacta em diversos setores da economia, vai cair agora no mês, esse que já, agora dia 16, já começa a ser reduzido na mudança da bandeira tarifária, e a partir do mês de maio nós vamos ter um custo menor na eletricidade. Há uma outra notícia positiva também, é que os países lá da Europa e os Estados Unidos vão aumentar a oferta de petróleo no mercado internacional, usando para isso as suas reservas. E isso vai impactar também em alguma redução no preço do combustível. Então, isso vai causar vai ajustar um pouco mais o índice de inflação, mas para baixo. Mas, de qualquer maneira, é isso que se tem para fazer no momento. E vamos ter que acompanhar para ver se lá para agosto, mais ou menos, a gente começa a ver números mais positivos em termos de redução da inflação. A gente tem visto aí, o senhor tocou, Bruno, a respeito então da elevação da taxa de juros. O que eu tenho visto é que o aumento da taxa de juros tem colaborado de certa forma para poder não deixar que o dólar continuasse naquele processo de aceleração. A gente tem visto aí que o dólar finalmente ficou na casa abaixo dos R$ 5. Mas a gente tem percebido também que esse aumento da taxa de juros ele tem atraído investimento de caráter especulativo. Daí minha preocupação, aumenta, mas elevando essa taxa de juros pode também significar um aumento da despesa pública para poder aumentar a rentabilidade desses ativos financeiros. Neste caso também, esse caráter especulativo ele pode ser sazonal, a gente não sabe até que ponto, ainda mais no momento de instabilidade, como o senhor se referiu. Mas aí eu tenho a preocupação, né? Elevando essa taxa Selic, elevando essa taxa de juros, isso também não pode provocar um efeito oposto, desaquecendo a economia e enfraquecendo a geração de empregos? É o remédio que se tem à mão, né? É o remédio que se tem à mão. Enquanto não houver um reequilíbrio no sistema produtivo para que as empresas consigam voltar à normalidade e conseguir encontrar insumos, né? Nós estamos vendo aí o setor automobilístico, tem uma série de setores
que não conseguem comprar os insumos para produzir. Querem produzir, mas não acham os insumos para poder concluir os seus produtos e colocar no mercado. Então, enquanto isso não se normalizar, nós vamos ter problema de oferta, aí os preços vão continuar elevados. Mas o governo, o remédio que o Banco Central tem para manter a inflação dentro da meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é a taxa de juros. Ele vai ter que aplicar esse remédio como os Estados Unidos estão aplicando lá e como na Europa também está se aplicando em alguns países. Aumentar a taxa de juros, conter consumo e frear o aumento de preço, desestimular o sistema produtivo a repassar aumento de custo para os preços. Então, essa é a arma que se tem. Evidentemente que isso o governo está fazendo de outra forma, para não para continuar mantendo a economia funcionando, que é liberando recursos aí, 13º para aposentados, FGTS e algumas outras alternativas para ter dinheiro circulando e fazer a economia funcionar, principalmente os micro e pequenos negócios. Então, essa vai ter que se é um equilíbrio bem complicado de se fazer para que realmente a economia não pare, mas ao mesmo tempo se controle a inflação. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Com relação ao dólar, a entrada de dólar não é de todo ruim, porque não está entrando dólar só para comprar papéis brasileiros. Está entrando dólar para a Bolsa de Valores, para a compra de ações, e está entrando muito dólar em função das exportações. O Brasil continua sendo um grande exportador, principalmente de commodities, e isso está fazendo com que o dólar entre em grande quantidade e a cotação caia. Isso é importante também para combater a inflação, já que muitos dos insumos que as empresas utilizam, eles têm que importar. O trigo, por exemplo, que nós compramos para fazer o nosso pãozinho, está mais barato da gente comprar, porque o Brasil não é um grande produtor de trigo. Então, a queda do dólar também ajuda no combate à inflação. Então, é uma conjunção de fatores que precisam ser administrados adequadamente pela equipe econômica e pelo Banco Central para ajudar a economia a continuar caminhando, gerando emprego. Nós estamos vendo que os números do desemprego têm caído, não caído na velocidade que a gente espera, mas vem caindo, sinal de que a economia voltou a funcionar depois do fim dos lockdowns, depois que as pessoas puderam circular com mais tranquilidade. E é um processo. Este ano vai ser um ano difícil. A gente esperava lá em janeiro que esse ano fosse um ano melhor, mas de repente estoura essa guerra lá na Ucrânia e jogou por terra todo o planejamento que se fez para que a economia retomasse o seu processo de crescimento e que as empresas pudessem produzir dentro de uma certa normalidade. E até que ponto o senhor ressaltou bastante o ambiente externo, circunstâncias externas, até que ponto as circunstâncias internas, a própria instabilidade que o próprio governo ele provoca, a gente está vendo aí a questão da Petrobras, a indicação de um nome, as indicações políticas que não cumprem as legislações vigentes, por exemplo, a lei das estatais, entre outras, as próprias regras do mercado financeiro, e aí isso acaba provocando uma instabilidade neste setor de combustíveis e aí afeta toda a população, o próprio processo eleitoral que gradativamente vai permeando, primeiramente nos setores mais ligados à política, depois à sociedade, principalmente lá no segundo semestre, vai tomando um interesse maior pelo tema numa eleição polarizada. Até que ponto as circunstâncias internas, primeiro de própria instabilidade que o governo provoca, e no segundo ponto, as eleições podem interferir nesses índices e principalmente a gente pensando nessa continuidade do IPCA que falamos aqui na entrevista. Deixa eu te falar, essa questão da Petrobras, quem vai ser o presidente ou vai deixar de ser o presidente, o impacto é zero, porque isso não muda o preço dos combustíveis, a não ser que o presidente que assuma lá resolva peitar a própria legislação, a lei que estabelece a regra da política de preço da Petrobras. Tem uma lei regulando isso e tem a própria Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, ela tem que responder à Comissão de Valores Mobiliários e assim por diante. Então, zero impacto do ponto de vista de inflação
essa mudança da presidência da Petrobras. Isso interessa somente para os acionistas, para quem tem ação na Petrobras, ação na Bolsa, e comprou ações da Petrobras, e fica preocupado porque as ações começam a oscilar, ou sobem ou descem, e diminui a lucratividade. Para o cidadão comum, zero de impacto. Isso não aumenta, não vai melhorar a vida dele ou diminuir isso, a não ser que o novo presidente da Petrobras tenha alguma solução mágica para reduzir o preço da gasolina e do combustível. Hoje está anunciado aí que vai reduzir um pouquinho o preço do gás de cozinha. Não sei qual é, parece que houve uma decisão da Petrobras em função de queda do preço do barril do petróleo lá fora, O que não de muda muita reduzir um coisa pouco isso também, né, aí. para a população, né? É, Porque o é, é percentual é muito pouco. pequeno, né? O percentual é pequeno, mas já é uma notícia positiva. Se Sem dúvida. houver uma saída estratégica para poder reduzir o preço do combustível, mudando aí, eu não sei como, do ponto de vista legal e do ponto de vista operacional da empresa, que é possível fazer isso, a não ser que o governo crie um fundo que possa subsidiar os combustíveis, mas, de qualquer maneira, zero impacto na vida das pessoas, essa mudança lá na presidência da Petrobras. Com relação à questão política, sempre que temos eleições no Brasil, há uma preocupação do mercado. O mercado fica preocupado com isso. Por quê? Por possibilidades de mudança de regras e o mercado fica atento nas propostas econômicas dos principais candidatos. Se o candidato começa a apresentar propostas que possam fazer profundas alterações na política econômica, ou anúncio de algumas medidas que possam trazer insegurança jurídica para as empresas, isso faz com que o mercado fique agitado, fique nervoso, e aí as pessoas começam a especular o que pode vir por aí. Mas sempre em período eleitoral isso aconteceu. Há uma insegurança com o que pode vir pela frente. Não deveria. Isso acontece também, por exemplo, nos Estados Unidos, quando há uma mudança entre republicanos e democratas, porque cada um tem uma visão de como deve ser conduzida a economia do seu país. Então, neste momento, nós estamos nessa expectativa. Vai continuar o governo? Vai vir um governo como está polarizado, e eu não acredito que uma terceira via consiga frutificar nesse processo. Os números das pesquisas mostram que há uma dificuldade de uma terceira via aparecer aí e se consolidar. Pode ser até que aconteça, mas essa polarização aí mostra claramente quais são qual vai ser como vai ser conduzida a política econômica. Os discursos de Lula já deram uma pista e Bolsonaro não deve mudar muito esse processo de condução liberal da economia brasileira. Pode até, se for reeleito, o Guedes ter mais poder, porque aí é o último mandato do presidente, e aí o presidente pode realmente determinar que acertar com o Congresso a evolução de algumas ideias que ficaram paralisadas em função desse processo de reeleição. Então, a questão política Várias ela tem reformas, né, Bruno, esse que o Paulo impacto. Guedes e o governo As sinalizaram que ainda não saíram do papel, né? Várias, Não desde o saíram, início, deixa eu né? te falar, essas reformas estão para serem feitas desde que a Constituição Brasileira de 88 foram aprovadas. Eu falo sobre isso em economia e faço essas duas entrevistas, falando de reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista, falo disso há mais de 20 anos. Todos os governos prometeram fazer, conseguiram fazer alguns pedacinhos, né? Lula fez alguma coisa da Previdência, Dilma complementou mais um pedaço, mas ninguém deu conta, por exemplo, de fazer a reforma tributária, porque o presidente da República sozinho não vai conseguir avançar nisso se ele não houver aí um pacto federativo, já que isso impacta os governos estaduais e as prefeituras. Então, há muita pressão política para manter as coisas do jeito que estão. Ninguém quer perder receita, ninguém quer abrir mão de alguma coisa para poder atingir um objetivo maior. Todo mundo reclama do sistema tributário brasileiro, que é burocrático, que é um cipoal de normas e leis, e Complexo, não realmente é? é complexo. Hoje em dia, a empresa que não tem um contador altamente instruído no sistema tributário brasileiro está enrolada. Então, é muito complicado no Brasil. Abrir uma empresa lá na Austrália, você abre em 5 minutos e fecha em 5 minutos também. Aqui no Brasil, você precisa de um contador que está num processo complicado, porque
o processo não avança lá no Congresso. O governo, às vezes, até tem vontade de mudar, mas nesse sistema de coalizão que nós vivemos, onde o executivo é refém do poder legislativo, dificilmente alguma ideia como essa, que é complicada, avança se os deputados e senadores não fizerem um acordo lá nos seus estados, não acertarem isso com governadores. Então, precisa aparecer um líder que vá conseguir reunir todas as lideranças políticas do Brasil e dizer: olha, isso aqui é uma virada de página do Brasil. Nós precisamos fazer para a gente ir para um outro patamar de país desenvolvido. Como que nós vamos entrar numa situação de nação desenvolvida com o sistema tributário do século XIX? Isso é impossível, não vamos conseguir nunca. Então, o Brasil, agora eu já fui funcionário público, já trabalhei no governo, já trabalhei no Sebrae durante muitos anos, vendo as dificuldades das microempresas. Agora sou um microempresário também. E eu sofro na carne e vejo agora, de própria experiência, como é difícil você empreender no Brasil. Empresário no Brasil é um herói de gerar empregos, de gerar receita, porque realmente enfrentar todo esse sistema é muito complicado. Você empregar uma pessoa hoje é tanta regra, tanta norma, é tão difícil. A pessoa quer trabalhar, você não pode deixar ele na clandestinidade. Mas quando você traz ele para dentro da formalidade, o processo é extremamente complicado e muito caro. É muito caro ter um empregado hoje no Brasil, ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, onde a coisa é muito simples e é muito fácil. Então, assim, temos muito por fazer, mas está faltando uma liderança que consiga fazer com que o país abrace esses problemas que são gravíssimos. Por exemplo, reduzir o tamanho da máquina pública, isso tem um custo violento para nós, contribuintes. Nós é que mantemos o funcionário público funcionando, trabalhando, nós é que mantemos essa estrutura caríssima, faraônica. Quando eu vejo assim, inaugurando aqui esse palácio da Assembleia Legislativa, com que objetivo? Para que um negócio daquele tamanho, que custou bilhões para o contribuinte? Com que vai melhorar o nosso processo de votação? Zero. Vai continuar aquela mesma situação de o deputado votar o que o executivo manda sem questionar, e assim por diante. A gente vê isso pelo Brasil afora. Então, é preciso uma mudança de entendimento sobre que país nós queremos. Nós queremos esse país que é uma herança da colônia portuguesa, onde nós gostamos de palácios, de realeza, disso, daquilo todo, ou nós queremos um país que vai gerar emprego, vai gerar renda, onde a população vai ter uma qualidade de vida melhor, e que isso não é a coisa mais importante para a população. O brasileiro de pé no chão, o brasileiro trabalhador, o empresário, microempresário, não vai ficar lá frequentando o Palácio Legislativo, não. Ele está preocupado com outra coisa. Mas tem que ter lá, porque agrada, é bonito. Os caras gostam de ter um gabinete muito confortável para acomodar um volume muito maior de assessores, isso tudo saindo do nosso bolso, do nosso imposto. Então, a reforma administrativa, urgente fazer isso. Concluir a reforma da Previdência, porque fizemos ela uma parte, ainda falta um pedaço para ser feito, para que realmente o governo não fique refém, o tesouro não fique refém de todas essas despesas. Então, por isso que nós precisamos de muito imposto, precisamos de uma arrecadação cada vez maior, que é para poder sustentar isso. Como é que você pode pegar quase 60% da arrecadação que os governos têm, estados, prefeituras, e destinar para 2% da população, que são os funcionários públicos? Você pega, sobra do orçamento geral do governo 2% para fazer investimento. Quando sobra, e se os governos não se endividarem, não te tomar dinheiro emprestado, não faz estrada, não faz escola, não faz posto de saúde, não faz hospital. Por isso que a dívida é grande. Tem que rolar a dívida, tem que ficar tirando um empréstimo para pagar outro, porque senão não produz, não faz obra nenhuma. Porque se nós pegamos a maior parte do nosso orçamento, tem que pagar a folha. E o serviço público é bom? Ruim, péssimo. Não é isso que resolve. O Como volume é de ruim, hein, comissionados Bruno? aumenta cada vez mais. Então, assim, exemplos nós temos no mundo inteiro de como isso deve funcionar. Tá? Eu tive na Austrália conhecendo lá, meu filho mora lá. Você tem lá 1% do governo é funcionário comissionado. Nenhum funcionário lá tem estabilidade. Todos os funcionários, a cada 2 anos, tem que passar por um processo
um teste para saber se ele vai continuar no governo ou não. Entendeu? Não tem esse negócio de estabilidade, essas garantias todas. Entendeu? Então, o funcionário é testado regularmente para saber se ele tem desempenho à altura. Se Mas não aí é uma tiver, questão sai e mais entra outro. cultural também, Não é né? uma carreira. A gente vai Uma questão avançando mais cultural. para Pois um outro é. debate, porque aí a questão da A nossa estabilidade aqui, origem portuguesa. ela se faz necessária em alguns aspectos, do ponto de vista mais cultural, né? Porque a gente Porque a vê nossa aí, cultura, se não é a a nossa carteirada, origem chega, né? Você sabe com quem tá falando e por aí vai. toda. Bruno, Isso é um horror, desculpe rapaz. aqui interrompê-lo, a conversa tá boa, tá rendendo bastante, mas eu preciso encerrar a entrevista aqui, o nosso tempo ele tá encerrado. Eu quero agradecer o senhor pela disponibilidade, também por a gente falar não só sobre o PCA, mas também vários aspectos aqui, por isso que eu tive que interromper o debate, a conversa tá boa. Muito obrigado pela entrevista, até uma Eu próxima fico, oportunidade, viu? eu que agradeço, você desculpa aí o entusiasmo, mas é que esse é um assunto bastante interessante de ser discutido e pouco debatido no Brasil. Precisa haver mais debate sobre esse tema para ver se a gente consegue sair desse impasse que nós estamos vivendo aqui entre desenvolvimento econômico e manutenção do status quo. Combinado, então já vou aqui combinar com o senhor. Vamos em outra oportunidade trazer também mais pessoas aqui para fazer um debate especificamente sobre este assunto. Nós conversamos aqui no nosso Sinal Aberto com o Bruno Fleury, ele é economista, falamos sobre o IPCA, falamos também sobre outros aspectos aí da economia. Destaques, você pode acompanhar no nosso portal sagresonline.com.br. Sinal Aberto faz uma rápida pausa, já os destaques da coluna Sagres em Off, destaques da política, aqui no Sinal Aberto. É já, aqui na programação da Sagres.